a Rússia testou mísseis balísticos e hipersônicos em novos exercícios nucleares. Uma demonstração de força em meio à escalada de tensões com a OTAN. As manobras envolvem 64 mil pessoas e estão entre as maiores dos últimos anos. Além do lançamento de mísseis, a Rússia exibiu submarinos nucleares e distribuiu munições entre unidades militares. Os testes realizados em conjunto com Belarus começaram ontem e vão até amanhã, com o objetivo declarado de preparar as forças nucleares para o caso de um ataque. A gente lembra que incidentes com drones elevaram as tensões com a OTAN nos últimos dias, com países bálticos acusando a Rússia de desviar drones ucranianos para a região. Mais cedo, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, diz que a aliança está preparada para qualquer eventualidade. Na linha de frente da guerra, a CNN acompanhou soldados ucranianos por uma rodovia estratégica e testemunhou ataques intensos com drones russos. Foram 14 num percurso que durou 5 horas. A reportagem é de Nick Payton Walsh. Eles chamam isso de estrada da vida, mas é sobre sobrevivência, não sobreviver. É mais seguro ir a pé, sob céus dominados por pequenos drones assassinos que atacam qualquer veículo. As redes tentam bloquear o horror vindo do alto. Se for possível, faça do robô seu amigo, seu carregador, embora as máquinas normalmente sejam um inimigo aqui. This now, pretty much all over the front lines. Tiny bits of fiber optic cable used to connect drones to their controller can go on for tens of kilometers, stopping the jamming before. Um drone russo acima. Os ucranianos abrem fogo. Follow him. Stay in the doorway. Eles o atingem. That's the impact. And you have to split out because the drone will try and target groups of individuals. Sometimes 1, 2, 3 you find. Estamos fazendo o trajeto habitual de Sasha e Bogdan por essa estrada entre duas posições ucranianas. Mas leva 5 horas e somos sobrevoados por drones de ataque 14 vezes. The battlefield has completely changed in a matter of a year. Nobody drives cars on this road unless you have to. Nobody drives in tanks. That's outgoing artillery. These robots used for resupply. Up ahead we can see people repairing the nets, a kind of key protection. But these used to resupply food, ammunition, all around the front line. O próximo está bem sobre nós. Eles o atingem. Aquele rastro cinza e ele cai. Descendo em zumbido. Mas não explodiu. Destroços flutuam. Não houve explosão. Então estamos vivos. Pode ter sido um drone de reconhecimento, mas voava como um drone russo de ataque. Mais adiante fica a frente de Konstantinivka, onde o avanço do Kremlin foi reduzido a passos lentos, ao enorme custo em toda a linha de frente de 35 mil russos mortos e feridos por mês, segundo a Ucrânia. Chegamos ao bunker para descansar um momento e ver os drones troféus, mas precisamos voltar. Assim que saímos, eles estão sobre nós novamente. Esta é a nova guerra. Esconder-se, atirar para o céu, correr. Lançar drones de volta. Have to walk in, but also walk out.
O zumbido fica com você ecoando nos ouvidos por horas depois. Não há trégua. A fumaça cinza talvez tenha atingido a rede. That was close, loud. You could hear the shrapnel landing on the tarmac, clearly targeting that armored vehicle. É difícil ver como esse desgaste é uma vitória, mas é. A Ucrânia, a pé, com robôs dando suporte, a automação substituindo tropas escassas, vai mantendo posições. Os drones nunca param, mas a Ucrânia também não. Adaptando-se, aprendendo, desenvolvendo essa nova forma de guerra e esperando que qualquer vantagem dure o suficiente para fazer a Rússia recuar. Nick Payton-Walsh, CNN, Druzhivka, Ukraine. E a Rússia lançou ataques massivos contra a Ucrânia. A capital Kiev foi bombardeada e, infelizmente, 4 pessoas morreram. Quase 100 ficaram feridas. Foi um dos piores ataques desde o início da guerra. Mais de 600 drones e 90 mísseis, incluindo um Oreshnik. O míssil hipersônico russo tem capacidade para transportar ogivas nucleares e só foi disparado outras 2 vezes, sempre com explosivos convencionais. A ofensiva atingiu Kiev e áreas próximas. Neste vídeo, é possível ver o momento exato em que um míssil atingiu um prédio na capital ucraniana, provocando uma forte explosão. Impactos como esse foram sentidos várias vezes ao longo da madrugada. Moradores de Kiev se abrigaram no metrô. Foi aterrorizante, assustador. Estamos aqui há mais de 3 horas, ouvindo as explosões lá em cima, disse a ucraniana Natalia Svarit, de 62 anos. A Ucrânia divulgou vídeos que mostram a destruição após o ataque. E o presidente Volodymyr Zelensky chamou os russos de malucos ao visitar um prédio atingido em Kiev. Ele disse que a ofensiva destruiu apartamentos, escolas e até o museu de Chernobyl. Líderes europeus condenaram o ataque e classificaram o disparo do Oreshnik como uma escalada. O Kremlin confirmou ter usado o míssil hipersônico. A ofensiva foi uma resposta ao ataque que atingiu um dormitório estudantil em Luhansk, região da Ucrânia controlada pelos russos. 21 pessoas morreram. O Kremlin acusa a Ucrânia de crimes de guerra, enquanto Kiev nega que o prédio fosse alvo. Infelizmente, estamos numa fase de recrudescimento da violência, como você lembrou, com os 2 lados lançando ataques muito fortes contra o inimigo. Isso acontece poucos dias, uma semana depois de um cessar-fogo entre os 2 lados que durou 3 dias. Foi um cessar-fogo para que os russos, em especial, pudessem comemorar a vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista, a União Soviética e os aliados contra a Alemanha nazista. E aquele cessar-fogo tinha levantado as esperanças de que os 2 lados poderiam fazer algum tipo de cessar-fogo mais longevo, um cessar-fogo que durasse mais tempo, mais substancial. Mas o que se viu na sequência desse cessar-fogo, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha dito que gostaria de mediar um cessar-fogo mais longo, mas o que se viu foi a Rússia lançando 2 dias de intensos ataques contra a Ucrânia, contra aqui a capital Kiev, por exemplo, num ataque apenas contra um prédio residencial não muito longe daqui, 24 pessoas morreram num ataque com mísseis. Mais de 1.560 drones foram lançados. Hoje, nesta madrugada, nós tivemos a resposta dos ucranianos. Segundo os russos, pelo menos 556 drones foram interceptados pelos russos. E mesmo assim, houve alguns outros drones lançados pelos ucranianos a longuíssimas distâncias que acabaram atingindo os seus alvos. Moscou está a quase 500 quilômetros de distância da fronteira com a Ucrânia. Isso mostra como os ucranianos conseguiram desenvolver drones que têm uma capacidade de atingir alvos a uma longa distância. Eles mataram 3 pessoas na região de Moscou, deixaram pelo menos 12 feridas e atingiram também uma refinaria de petróleo nas proximidades da capital russa. Foi o maior ataque ucraniano contra a capital e outras partes da Rússia em mais de um ano.
foi uma revanche clara dos ucranianos contra esses ataques enormes. O próprio presidente aqui da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que esses ataques eram inteiramente justificáveis, veja só, justamente por conta da violência dos russos durante esta semana. Infelizmente, um desses drones que atingiu um apartamento perto de Moscou acabou matando também civis lá perto da capital russa. Aqui em Kiev, onde eu estou, Carol, no centro da cidade, da capital da Ucrânia, neste momento a gente tem uma relativa tranquilidade, um pouquinho de chuva, mas nós tivemos há cerca de 3 horas um primeiro alarme indicando a possibilidade de ataques russos e há 2 horas um segundo alarme, que tem sido relativamente raros durante o dia aqui na capital, porque os russos costumam atacar muito mais durante a noite. O que eu converso com as pessoas aqui em Kiev, os ucranianos, é que eles temem que essa noite a gente possa sofrer muitos ataques aqui contra a capital da Ucrânia, porque seria uma resposta dos russos. Cada vez que os ucranianos fazem um ataque mais ousado ou mais pesado contra o território russo, existe a possibilidade, e acontece com frequência, de uma resposta das forças do Kremlin muito mais forte, especialmente quando esses ataques são contra a capital da Rússia, Moscou, como aconteceu na madrugada deste sábado para domingo. Carol. Américo Martins acompanhando de perto, inclusive, esse dia a dia dos ucranianos em meio ao conflito. Américo volta ainda hoje aqui na nossa programação, nosso analista de internacional. Até já, Américo.